O Brasil segue brilhando lá fora, cinematograficamente falando. Agente Secreto entrou na disputa do Globo de Ouro como melhor filme de drama e melhor filme em língua não inglesa. E Wagner Moura também está indicado como melhor ator. Para entender a força dessa conquista e o que vem pela frente, a gente conversa com a Laura Lufez, que interpretou a Flávia no filme, que é quem investiga, por meio de fitas cassetes, a vida do personagem principal. Tudo bem, Laura? Ótima tarde para você. Que bom recebê-la num dia tão importante para o cinema no Link TMC. Boa tarde, gente. Que prazer, um dia muito feliz para a gente, não só para a gente que fez o filme, né? Mas acho que para todo o país, uma conquista muito importante. Hoje você e as outras pessoas envolvidas no filme ficaram esperando ali na frente da TV, que nem jogador fica esperando convocação para a Copa do Mundo. Como é que você soube das indicações, Laura? A gente ficou ali, né, naquele link recebendo, escutando as indicações, e aí no grupo a gente ia conversando, saiu essa, saiu aquela. E aí, por último, a gente teve aquela notícia maravilhosa, para além das indicações de melhor filme internacional e melhor ator para Wagner, que foi a indicação de melhor filme, né, que é uma conquista muito importante para o cinema brasileiro, né, uma conquista muito difícil essa indicação. Então foi sem dúvida assim, um dia. A gente está vindo de uma temporada de dias, essas semanas, que são tantas indicações e prêmios que às vezes a gente até perde, né? A Alice estava brincando ontem, a gente ganhou um prêmio ontem, nem vi acontecer. Vocês estão parecendo o Flamengo, viu? Que mal ganhou ali a Libertadores. Já não deu tempo de comemorar, já foi pro Brasileirão, né? Então tá mais ou menos assim. Agora, me diz uma coisa. Eu tava até lendo uma entrevista que você deu pra Rolling Stone, muito bacana, né? Você super jovem, falando que uma das reações que você mais se impressionou no cinema foi ao assistir Bacurau ali no Belas Artes, aqui em São Paulo, que é um dos meus filmes preferidos, assim, brasileiros, né? E a galera vibrava ali com o clímax do filme. Que reações você espera que a galera que tá indo assistir o Agente Secreto nos cinemas brasileiros tenha, né? Que fica ali preso na poltrona mesmo? Ou o que o pessoal anda te falando também sobre que reações que eles andam tendo assistindo ao filme? Eu acho que o Agente Secreto, ele é um filme que ele tem um lugar diferente, assim, né, do Bacurau. Acho que o Bacurau promove essa cartaz mesmo, que foi muito significante para mim assistindo. E eu acho que o Agente Secreto, o Kleber, a narrativa de forma que você está envolvido, e quando vai chegar no auge do clímax, ele faz uma escolha narrativa muito ousada e muito inteligente, que diz sobre o nosso próprio país, e que eu acho difícil você sair do filme meio engasgado, né? E eu acho que isso é fundamental. Sai pensativo, as pessoas sempre falam que ficam pensando no filme, ficam juntando as peças, o quebra-cabeça. Mas é um final duro de engolir, porque diz sobre o nosso país, né? A história do nosso país, de como ele foi construído sobre violência e apagamento de identidade. E é isso, assim, eu acho que como o filme pode chegar de maneiras tão díspares e complexas em cada um, e isso é o interessante também, né, do filme. Mas eu acho que é um filme que está aí exatamente para que a gente pare para pensar e entender como funciona a lógica do Brasil e como que, mesmo sendo um filme que se passa em 77, como isso ainda tem influenciado a nossa política, a nossa cultura e a nossa sociedade. Ô Laura, em que momento, ou durante as filmagens, ou foi só quando o filme começou a ser recebido de maneira positiva pela crítica internacional, muito antes ainda de estrear comercialmente, quando é que foi que você percebeu que estava ali num projeto, digamos, diferente, um projeto muito promissor que poderia virar o que virou Agente Secreto, esse filme tão elogiado pela crítica internacional, concorrendo a prêmios tão importantes? Olha, honestamente, eu acho que quando eu peguei o roteiro e li ele inteiro ano passado, eu já imaginava que ia ser um filme assim que ia quebrar muitas coisas e que ia ser um sucesso. Eu acho que, obviamente, a gente
teve muito do que a gente está colhendo agora também tem a ver com a carreira que o Ainda Estou Aqui fez, né, e abriu muito bem essas portas internacionais do nosso cinema. Mas essa sensação eu já tinha de que seria um filme muito promissor e de muito sucesso e ousadia. Mas realmente, assim, essa carreira internacional do filme, de premiações, essa temporada, eu acho que começou ali em Cannes, logo após quando a gente viu essa recepção e o filme sair os prêmios principais, o que tecnicamente é proibido em Cannes, né? Então a gente quebrou uma regra, ganhando melhor diretor e melhor ator, que são duas categorias muito importantes, e a gente ainda ganhou 2 outros prêmios, o FIPRECI e o de Cinema da Crítica Independente em Cannes. Então ali eu vi que a gente estava fazendo uma coisa muito histórica mesmo. Foi o filme mais premiado da história, assim, do Festival de Cannes. Cannes é o festival que abre as portas para essa temporada de premiação, né? Então ali eu já fiquei bem positiva com a carreira do filme, mesmo sabendo que é muito complexo, principalmente se tratando de cinema latino-americano, né? Eu tô sentindo aquele cheirinho de Oscar na parada, de muitos prêmios internacionais. E claro, tô lembrando também de Eu Ainda Estou Aqui. E apesar dos 2 filmes retratarem, de certa forma, ali a ditadura, eu tava lendo esses dias que o Agente Secreto não é um filme sobre a ditadura. Queria que você falasse um pouco sobre a história, né? Que apesar de, claro, são 2 filmes que trazem ali, né, esse pano de fundo, não é um filme sobre a ditadura, né, Laura? Sim, eu acho que assim é interessante, primeiro porque Kleber trata desse tempo, né? Apesar de nem ter essa palavra ditadura no filme, como ele diz, desse tempo, né, sombrio do nosso país, mas saindo do eixo Rio-São Paulo, e ele também está ali falando de pessoas comuns e de como essa estrutura, né, dessa sociedade, ela também atravessava pessoas comuns, então não necessariamente apenas militantes, né, políticos, comunistas sofreram as consequências desse período no país. Então eu acho isso muito interessante, como o Kleber trata, e também diversidade muito grande, né? Raça, classe, fora do eixo sudeste. E, enfim, eu acho que é um filme que é isso, assim, para além de exatamente esse período, ele está falando sobre a lógica do país, de como esse país foi construído e como a gente ainda carrega muita coisa desse período, sabe? Que é consequência de todas essas violências, de todas essas estruturas. E são 2 filmes muito diferentes, mas que se passam nesse mesmo tempo, que também estão falando dessa lógica. Eu li outro dia, eu não vou saber quem foi, mas alguém escreveu e eu achei muito simbólico, que o Ainda Estou Aqui, de alguma forma, ele fala daquilo que permanece, né? Da memória que permanece, uma consegue ainda assim manter a memória daquele pai viva, apesar de tudo. E eu acho que talvez o Agente Secreto seja um filme que ele trata que, apesar de tudo, de toda a resistência, tudo aquilo que a gente perde, né, que é identidade, que é memória, né? Não vou dar spoiler, porque pessoas que não viram o filme, mas eu acho que aquele final diz muito sobre isso, sobre o que a gente perde e o que é que fica no esquecimento, apesar de tanta luta e de muitas pessoas que lutaram para que isso não acontecesse. A gente conversou com a Laura Lufezzi do elenco de O Agente Secreto, mais um filme brasileiro que consegue a indicação para o Globo de Ouro, e 3, não apenas uma, 3 indicações: melhor ator, melhor filme de língua estrangeira e melhor filme de drama. Obrigado, viu, Laura? Boa sorte para você, para todo o elenco, para todos desse projeto fantástico. Obrigada.